Glória a Deus, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa Legacy Logos, o seu programa de pregação expositiva. Que Deus possa abençoar a sua vida. Esse é um dia maravilhoso, ao qual o Senhor preparou para que possamos aprender mais da palavra de Deus. Eu quero já te convidar de antemão, para que você pegue a sua Bíblia e abra no livro do profeta Isaías. Nós estamos, semana após semana, alguns meses já estudando a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Mas eu gostaria de, antes de ler o texto e refletir sobre o texto, me apresentar para cada um de vocês. Meus irmãos, meu nome é Jean. Eu sou um dos pastores aqui dessa igreja maravilhosa. Tenho o privilégio e a responsabilidade de ser um dos professores, um dos mestres aqui na área de ensino da Igreja Batista Lagoinha Matriz. Eu estou aqui para servir e ajudar vocês. Está aparecendo aí na tela o meu Instagram. Se por algum acaso você não entender algo que eu tentar transmitir nesta oportunidade, por favor, entre em contato comigo e me chame aí no @prgiamelo, porque eu quero servir e ajudar você. E além disso, no que eu puder te servir como pastor, eu estou aqui à disposição para servir cada um de vocês. Mas sem mais delongas, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 20. Essa será a nossa leitura e exposição do Logos de hoje. No programa anterior, eu tive o privilégio, nos dois programas anteriores, de expor o capítulo 19, primeiro do 1 ao 15 e depois do 16 ao 25. E hoje estou aqui mais uma vez para expor o capítulo 20. Vamos juntos, meus irmãos, com muita reverência, fazer a leitura pública das Sagradas Letras. Isaías, capítulo 20, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: no ano em que o general enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Estote e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse, abre aspas, tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalços. Verso 3. Diz então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens, velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: veja o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, eu quero compartilhar um estudo, um sermão ao seu coração com o título: a humilhação do Egito e da Etiópia. A humilhação do Egito e da Etiópia. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, eu gostaria de ter um tempo de oração com você. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, mas para expor aquilo que está no seu coração. Senhor, como precisamos aprender sobre Isaías capítulo 20 e precisamos confiar mais no Senhor do que confiar nos homens. Eu oro por cada querido irmão que está em casa,
que eles tenham, Pai, um coração com a terra boa. E a semente incorruptível do Teu Evangelho possa cair, possa germinar, possa frutificar. E esses frutos, Senhor, possa permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. A humilhação do Egito e da Etiópia. A humilhação do Egito e da Etiópia. Meus irmãos, nós estamos aqui no capítulo 20 do livro do profeta Isaías, seguindo o bloco aonde o profeta traz profecias contra as nações gentílicas. Do capítulo 13 até o capítulo 23, que chegaremos lá, é um bloco específico aonde ele traz profecias contra as nações gentílicas. E aqui agora chegou a vez da Etiópia e do Egito. Na verdade, já tinha chegado. Capítulo 18 foi a Etiópia, 19 o Egito, e agora o capítulo 20, os dois, Etiópia e Egito juntos, recebendo esta profecia. Algo que nós temos que entender, mediante esse bloco e essas informações contidas no livro do profeta Isaías, no capítulo 20, é que essas profecias falam sobre a Etiópia e sobre o Egito. Mas essas profecias não eram para a Etiópia e para o Egito. Essas profecias eram profecias direcionadas, endereçadas ao povo de Deus. E qual que era o propósito, pastor, dessas profecias para o povo de Judá? Renovar a esperança de um povo que estava aterrorizado por todas as nações que estava o cercando e que de alguma forma o oprimia, mediante as tribulações e as dificuldades que eles enfrentaram. Mas nesse texto específico, o que o profeta e Deus, mediante o profeta, queria colocar no coração do povo de Judá, é que esse povo deveria confiar em Deus. Esse povo, ele não poderia confiar nos homens, ele não poderia confiar na Etiópia, ele não poderia confiar no Egito, eles deveriam confiar em Deus e somente em Deus. Nesse breve capítulo, somente 6 versículos, Isaías, ele se esforça de maneira clara, dá para ver aqui no texto, para convencer o rei Ezequias a não confiar nas promessas egípcias e da Etiópia de segurança. Judá não poderia recorrer ao Egito e à Etiópia para se defender do poderoso império assírio, porque Etiópia e também o Egito seriam humilhados. Você sabe em quem Judá precisava confiar? Judá precisava confiar em Deus. Meus irmãos, entenda algo. Todos os homens que confiam nos homens vão ser frustrados, vão ser decepcionados. Mas todos aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, eles têm uma verdadeira confiança, uma verdadeira esperança. Por isso, essa palavra vai te levar para essa direção. Você, eu, nós precisamos confiar no nosso Deus. E eu te pergunto, em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Se a sua resposta, se você for honesto, porque muitos de vocês são mentirosos, se você for honesto e você responder: pastor, eu tenho confiado nos homens, eu tenho confiado no homem que sou eu tenho confiado nos meus recursos, no meu dinheiro, no meu aquilo, no meu isso. Eu tenho que te informar e ser honesto com você, como pregador do evangelho. Você será frustrado. Enquanto você permanecer confiando em homens, incluindo você mesmo, você será frustrado. Mas uma notícia que eu trago para você e um convite: confie em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor nunca serão frustrados, nunca serão abalados. Pare de confiar em homens, pare de confiar na força do seu braço e confie no nosso único e verdadeiro Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se você permanecer na confiança nos homens, você será frustrado. Esse capítulo de hoje, esse sermão, esse estudo de hoje, ele quer nos levar para uma somente direção: a plena confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. Mas voltemos ao texto.
Leia comigo mais uma vez o verso 1, que diz assim: no ano em que o general enviado por Sargão, rei da Síria, atacou Asdote e a conquistou. Aqui nós vemos o profeta Isaías nos informando da conquista de Asdote. O reino poderoso da Síria estava avançando. Eles já tinham conquistado várias regiões, várias nações. E o tempo da conquista da Etiópia e do Egito estava chegando, ou melhor, tinha chegado. Porque quando Isaías trouxe essa profecia, já tinha chegado esse tempo que Asdote tinha sido conquistada. Isso ocorreu no ano 711 a.C. E Asdote era uma das 5 cidades principais dos filisteus. E eles então conquistaram ela e, consequentemente, a Filístia, e agora vão avançar daqui a pouco para o Egito e a Etiópia. Nós temos aqui uma informação de um rei, Sargão, que foi um dos principais, um dos maiores governantes do Império Assírio. Ele governou durante o período de 17 anos. Foi esse reinado. E ele, então, conquistava várias cidades. E o rei dessa cidade, Asdote, era Arzuri. E ele recusou a pagar tributos para o rei Sargão. Então o rei Sargão, ele marchou contra essa cidade, e ele tomou essa cidade, e ele levou tudo e todas as coisas que tinha nessa cidade. O rei Sargão avançou contra a Filistéia, contra os filisteus, e em breve avançaria contra o Egito e contra a Etiópia. O rei assírio estava com força e ele estava avançando na batalha, ele estava conquistando vitórias. Esse verso 1 é muito importante para mostrar para os ouvintes, para os leitores de Judá, que se essa cidade, Asdote, caiu, ela é uma cidade das principais dos filisteus. Se ela caiu, o Egito e a Etiópia também cairia. A própria Jerusalém, Judá, se não confiasse em Deus, também iria cair. Isaías queria mostrar que assim como as quedas vieram para os filisteus, para os etíopes e para os egípcios, se Judá não se rendesse ao Senhor, também viria para eles. Mas o verso 2 nos informa, porque Deus dá uma ordem para Isaías. Somente o começo do verso diz assim: naquela mesma ocasião, o Senhor falou por meio do profeta Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos seus pés. Aqui, só até aqui, depois nós lemos o restante do capítulo, do verso 2. Mas aqui nós temos uma ordem explícita divina. Deus deu uma ordem para o profeta Isaías. Uma ordem, sim, meus irmãos, inusitada. Ele deveria ficar completamente nu. Deus deu uma ordem para Isaías se vestir como os cativos do Império Assírio iriam se vestir perante a deportação que eles sofreriam. Muitos teólogos querem interpretar esse texto e falar: não, ele não estava nu, não, ele tirou somente o pano de saco, mas tinha outras vestes por baixo, e aí era como se estivesse nu, mas não estava nu. Mas, meus irmãos, o texto está falando que estava nu. No original aponta para a nudez. E sim, é uma forma inusitada, e sim, é uma forma estranha. Se aparecesse um profeta em nossos dias nu, seria um escândalo. Mas nós não podemos mudar a palavra de Deus. É isso que está trazendo a realidade. Era realmente para espantar, era realmente um escândalo. E Deus deu essa ordem para o profeta Isaías. Os exilados, eles não ficavam com outras vestes, eles ficavam completamente nus, para representar a completa vergonha e derrota que eles estavam sofrendo. E assim, Isaías também
ficaria. Meus irmãos, Deus deu uma ordem para Isaías. E qual seria a resposta dele? Será que ele ia obedecer a Deus ou rejeitar a Deus? Mas eu pergunto para você, qual tem sido as suas respostas para as ordens e direções de Deus? Deixa eu te trazer uma realidade. Todos aqueles que dizem que o nosso Deus é o nosso Deus, eles devem obedecer completamente a Deus. Se Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é o seu Deus, você deve obedecer a Ele. Porque é isso que um devoto faz. É isso que um servo faz com o seu Senhor. Se você não tem obedecido a Deus, é porque talvez Ele não é o seu Deus. Mas continuando no verso 2, a parte B que eu não li, e o comecinho do verso 3, a santa palavra do Senhor diz assim: ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos. Só até aqui, daqui a pouco nós lemos o restante. Aqui nesse verso, o final do 2 e o começo do 3, nós vemos a obediência de Isaías. Meus irmãos, na nossa escola bíblica dominical, nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, e tem sido uma bênção, não perca, todo domingo às 5 horas da tarde. E Isaías e Ezequiel, esses 2 livros que nós estamos estudando aqui no ensino da nossa igreja, eles receberam algumas vezes ordens estranhas que eu, mediante os estudos da palavra de Deus, eu não lembro de outros personagens receberem. Mas Isaías e também Ezequiel receberam ordens inusitadas. E algo que me chama a atenção como pregador, como estudante da palavra de Deus, é a obediência desses homens de Deus. Isaías e Ezequiel receberam ordens de Deus estranhas, inusitadas, e eles foram fiéis a Deus. Eles receberam ordens desafiadoras, mas eles foram fiéis a Deus. Por quê? Porque para Isaías, eu vou ser redundante, mas você vai entender, uma ordem de Deus é uma ordem de Deus. É uma ordem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É uma ordem do Todo-Poderoso Senhor. É uma ordem do soberano, do Alfa, do Ômega, do Criador de tudo, do sustentador de tudo, do consumador de tudo. Ele sabe e entende quem dá a ordem para ele. E mediante uma ordem dada por Deus, o que nos resta é nos render. O que nos resta é falar: eis-me aqui, como ele falou no capítulo 6. O que nos resta é obedecer e não questionar e não murmurar. Se a ordem é de Deus, nós precisamos obedecer. É esta a atitude de Isaías perante uma ordem divina. Nada está acima para Isaías do que as ordens de Deus. A ordem de Deus, por mais chocante que seja, por mais difícil que seja, ela nunca deve ser desobedecida por aqueles que falam que são servos do Senhor. Mas aplicando para nós, meus queridos irmãos, eu te pergunto: será que você tem sido fiel às ordens de Deus, às direções de Deus? Pois Deus tem dado ordens e direções para muitos, mas muitos têm sido desobedientes. Muitos não têm seguido as ordens do Senhor. Ordens que não são tão desafiadoras como essa, mas sendo talvez mais fácil, mais light. Mesmo assim, nós nos omitimos. Mesmo assim, nós desobedecemos. Isaías, com as suas atitudes, porque as atitudes falam mais do que palavras, ele estava de alguma forma dizendo para mim, para você, para o mundo, para os leitores de todas as épocas: não importa se é inusitado, não importa se é desconfortável, não importa se é desafiador, se o Senhor falou, eu vou fazer. Eu, Isaías, disse no capítulo 6, eis-me aqui, e isso era uma verdade, então eu vou cumprir a minha palavra de servo de Deus, de homem do Senhor. Eu falei eis-me aqui no capítulo 6, porque eu vou correr do capítulo 20.
Isaías realmente era um servo do Senhor, e o próprio Deus testificará isso daqui a pouco. Mas é isso que você tem que entender. Se você realmente é um servo de Deus, você tem que estar às ordens do seu comandante. Você tem que seguir as direções do nosso único e verdadeiro Deus. Mas entenda algo, meus irmãos. Toda direção de Deus é provavelmente uma direção que vai te levar a sair da zona do conforto. As ordens de Deus e direções de Deus nos tira da zona de conforto. E talvez aqui nós encontramos o principal motivo porque você é um desobediente, porque você é um rebelde, porque você tem se escondido mediante as direções de Deus. É porque você não quer sair da sua zona de conforto. Mas quem te falou que você veio para essa terra para ter conforto? Quem te falou que você veio para essa terra para fazer a sua vontade? Se você é um homem, a mulher de Deus, você é um embaixador do reino dos céus, e você deve seguir a vontade de Deus, custe o que custar, porque a obra de Deus e o Deus da obra é muito maior do que você. E independente dos desconfortos, nós, se somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, nós devemos seguir. Mesmo com os desconfortos, siga a direção de Deus, siga a voz de Deus. Não deixe, meus irmãos, a comodidade nos fazer a permanecer na rebeldia e na desobediência. O convite bíblico para mim e para você é que possamos seguir as ordens de Deus de forma milimétrica, na medida certa que Deus falar, não mais, não menos. Exatamente o que Deus falou, nós devemos fazer. Você tem seguido as ordens de Deus? Por favor, reflita nisso. Mas ainda nesse trecho que nós já lemos, algo que me chama a atenção é quando o próprio Deus, no começo do verso 3, ele disse: assim como o meu servo. Meu Deus, meus irmãos. Deus chamou o profeta Isaías de meu servo. Poucas pessoas tiveram este privilégio na Bíblia Sagrada. Abraão, Moisés, Davi, entre outros, poucos tiveram este privilégio. E o que é ser servo de Deus, pastor? Ser servo de Deus é confiar em Deus. Ser servo de Deus é ser obediente a Deus. Por isso, entenda algo. Se você tem abrido a sua boca para falar que você é um servo de Deus, e você não confia em Deus, você não é servo de Deus. Talvez você é servo de Mamon, porque você tem confiado no dinheiro e não em Deus. Se você tem falado e tem saído dos seus lábios que você é um servo de Deus, mas você não obedece a Deus, você não é servo de Deus. Talvez você é servo de Satanás, mas não de Deus. Porque quando a sua carne, o diabo, o mundo fala para você fazer, você faz. Mas quando Deus, todo soberano, maravilhoso, Salvador, Ele te dá a direção, você é um indiferente, você fica empacado. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida e possamos realmente professar aquilo que somos. Se realmente somos servos de Deus, devemos exclamar isso e falar. Mas devemos viver como servo de Deus. Um servo de Deus é alguém que confia no seu Senhor. Um servo de Deus é obediente ao seu Senhor. Isaías era um servo de Deus. E você? Você é? Reflita nisso. Meus irmãos, algo que nós temos que refletir é sobre o que Isaías ouviu. Ele ouviu de Deus: este é o meu servo. E aqui nós temos o benefício da obediência. Sim, meus irmãos, existe benefício de ser obediente. Se com os nossos pais terrenos nós temos, quanto mais com o nosso Pai celestial. E abrindo o meu coração para vocês, como um cristão que sou, como um pregador, um pastor do Evangelho do Senhor. O meu anseio não é ser famoso. O meu anseio não é ser rico. O meu anseio não é ter aplausos nesse mundo. Mas o meu anseio é ouvir do Senhor quando encontrar com Ele, servo bom e fiel.
Eu quero ser encontrado perante o meu Deus como um servo bom, como um servo fiel. É isso que eu quero fazer e somente isso. Por isso que sempre que eu tenho a oportunidade, em todos os momentos, seja no ensino, seja nos cultos, seja nos gabinetes, seja nas visitas, em todos, eu não estou preocupado em agradar homens. Eu não estou preocupado em te agradar. Eu estou preocupado em agradar o meu Deus, em ser o servo bom e fiel a Ele. E por isso, em muitos momentos, eu exorto vocês. E por isso, em muitos momentos, eu puxo a orelha de vocês. Porque eu quero ser fiel a Ele. Mas sendo fiel a Ele, eu estou sendo fiel a você. Sendo fiel a Ele, eu não estou sendo mentiroso para você, por mais que em muitos momentos as minhas palavras e colocações são duras. Eu sei disso. E essa é a intenção mesmo. Te tirar da zona de conforto. Ou você vai me odiar, ou você vai largar esse pecado do inferno. Esse pecado de estimação que você tem praticado, com essa cara de pau, colocando a Bíblia debaixo do braço. Porque eu quero ouvir do meu Deus, Jean, servo bom e fiel. Mas se eu ficar falando que você é lindo, passando a mão na sua cabecinha pecadora, eu não vou estar sendo fiel a Deus, a palavra dEle. Por isso, meu irmão, eu e você, no serviço que o nosso Senhor nos dá, precisamos ser servos fiéis e fiéis somente. Pare de buscar aplausos desse mundo. Pare de buscar fama. Pare de buscar dinheiro. Busque a aprovação do nosso Deus. Busque somente ser aprovado por Ele. E aqui ainda nesse trecho que nós lemos, antes da gente passar para o outro, algo que me chama a atenção no finalzinho, que ele fala assim, Isaías andou nu e descalço, né, que era a missão, durante 3 anos. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele viveu em obediência durante 3 anos. Ele ficou nu e ele ficou descalço durante 3 anos, cumprindo a ordem de Deus. Eu te pergunto, você começou a obedecer, glória a Deus, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas, porém, entretanto, todavia, você está permanecendo na obediência? Ou você é aquele que falou, eis-me aqui, estamos juntos, Senhor, começou e já parou? Você já empacou no caminho? Porque, meus irmãos, entenda algo. Assim como eu falei anteriormente, de pessoas que não obedecem às direções de Deus, e existem muitas, tristemente, mas existem aquelas que supostamente obedecem. Supostamente falam, eis-me aqui, supostamente colocam a mão no arado, mas com o passar do tempo, elas apostatam, elas não perseveram. Mas nós temos um texto diante de nós, do profeta Isaías, que ele cumpriu cabalmente a vontade e a missão de Deus para com ele, e ele ficou e fez a missão de Deus durante 3 anos, durante o período que Deus queria que ele ficasse dessa maneira. Meu irmão, se Deus te deu uma ordem, e você falou, eis-me aqui, e você obedeceu, glória a Deus por isso, continue. Você tem que deixar de estar parado. Você tem que desistir de desistir. Você precisa permanecer. Você precisa perseverar. Deus não quer somente que você se emocione em um culto. Deus não quer somente que você fala, eu vou fazer em um momento. Deus quer que você permaneça. Deus quer que você persevere. O meu justo, ele vive e pela fé. Nós não retrocedemos, nós avançamos pelo propósito de Deus que está na nossa vida, que está sobre nós. E foi isso que esse profeta fez. E é isso que eu e você devemos fazer. Nós não podemos parar, nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar até o final do propósito de Deus. O propósito era 3 anos, então, eis-me aqui, Senhor, eu vou ficar 3 anos. Isaías cumpriu cabalmente, durante 3 anos, a direção de Deus. Meu irmão, entenda essa realidade. Cumpra com êxito e com excelência a missão de Deus na sua vida. Mas, o verso 3, parte B, e o verso 4 diz assim: como sinal e advertência contra o Egito e a Etiópia.
Assim também, o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com nádegas descobertas. Aqui nós vemos Isaías mostrando que a humilhação chegaria para a Etiópia e também para o Egito. A ordem divina para o profeta era uma espécie de encenação, assim como Ezequiel no capítulo 5, no capítulo 6, em outros capítulos que eu não me recordo agora, ele fez no seu livro. Isaías está fazendo aqui. Ele ter ficado nu e ter ficado descalço era uma encenação, um teatro, vamos dizer assim, do que aconteceria de forma real com os etíopes e os egípcios. Em breve, todos os etíopes e os egípcios, eles seriam completamente humilhados pela derrota sofrida pelo Império Assírio. E todas as vezes que eles vissem aquela cena inusitada, que realmente era, de Isaías nu e de Isaías descalços, eles iriam lembrar da mensagem. Eles iriam lembrar que era inútil confiar no Egito e na Etiópia. Era inútil esperar nos homens. Era inútil confiar na força humana. E eles deveriam então evitar essa aliança com Egito e com a Etiópia. Eles deveriam confiar em Deus. Isaías era uma mensagem encarnada para o povo de Judá. Algo que me chama a atenção ainda nesse trecho que nós já lemos é que no verso 4, no finalzinho, fala jovens e velhos. Aqui aponta para uma realidade que todas as faixas etárias iriam sofrer a humilhação. Ninguém iria escapar de sofrer esse duro golpe. Aqui, essa encenação aponta para o que os etíopes e os egípcios iriam sofrer. A marcha do império vencedor, no caso o império assírio, desde a região conquistada e dos seus escravos de guerra, até o cativeiro que eles iriam viver, seria uma marcha vergonhosa, aonde eles estariam nus, descalços, com as nádegas aparecendo. A esperança deles de derrotar a Síria se transformaria em uma completa vergonha. Egito e a Etiópia, nações que não confiavam em Deus, seriam humilhados. E algo que me chama a atenção é que Judá, infelizmente, muito tempo depois, vai sofrer a mesma humilhação. Vai ser exilada. Por quê, pastor? Porque assim como a Etiópia, como o Egito, como a Babilônia, como depois a Síria, todas essas nações, incluindo o povo de Deus, não confiaram em Deus. Não seguiram as ordens de Deus. E todos os que não confiam em Deus, que não esperam em Deus, que não seguem as direções de Deus, que não têm o nosso Deus como seu Deus de forma verdadeira e não hipócrita e de fachada, é a humilhação que espera eles. Judá, infelizmente, não aprendeu com a ruína dos outros e por isso experimentou a sua ruína. Você tem que entender e aprender com as ruínas das pessoas ao nosso lado. Nós não temos que torcer, Deus me livre. Nós temos que orar e ajudar as pessoas em suas calamidades. Mas a ruína do outro tem que nos ensinar para que possamos não viver essas ruínas. Você conhece alguém que está na ruína do pecado, que o pecado destruiu a vida dele ou dela? Você vai cair nessa para acordar para a vida? Você provavelmente conhece alguém que está confiando em homens, em recursos, em sobrenomes, em isso e aquilo. Você viu a ruína que é confiar nesses ídolos pós-modernos. Você vai ficar confiando neles. Por isso, meu irmão, entenda a realidade, confie em Deus e aprenda com o erro dos outros, para você não sofrer a ruína. E o verso 5, ele nos ensina e diz assim: os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Aqui nós temos
a decepção dos homens que confiavam nos homens. Todo homem que confia no homem será frustrado. É essa a mensagem do capítulo. Se fosse para pregar em 30 segundos e explicar o capítulo 20 do livro do profeta Isaías, era esse slogan, essa frase: todos os homens que confiam nos homens serão frustrados. Mas entenda algo: os homens que eu estou falando inclui você, tá bom? Inclui eu. E um homem, você também, mulher, é a humanidade que eu estou falando. Jeremias nos ensina que maldito o homem que confia no homem. E ali nós apontamos para todas as pessoas. Mas a principal mensagem de Jeremias era: maldito o homem que confia em si mesmo. Mas isso aplica também para os outros homens. Eu e você temos que entender que nós não podemos confiar em homem nenhum. Você não tem que confiar em mim, eu não tenho que confiar em você. Aqui não está quebrando um grau de confiança que podemos e devemos ter a amigos, a homens e mulheres de Deus. Não! Aqui está falando que ninguém pode ser colocado no lugar de Deus. Nem homem nenhum, nem bem nenhum, nem recurso nenhum. Nada pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Ele, somente Ele, é digno de plena confiança. E todos que colocam plenas confianças em vários lugares e não em Deus serão frustrados. Você sabe que tem anos que talvez você está frustrado porque seu presidente perdeu a eleição? Você está frustrado porque o seu vereador não ganhou, o seu prefeito não ganhou. Você é um idólatra e você confia em homens. Você acha que a solução do Brasil está em quem vai sentar lá em Brasília mesmo, meu irmão? O nosso Deus é um Deus soberano que está acima de tudo, está acima de todos. Mas você tem confiado em homens e a política se tornou o seu ídolo. Se arrependa do seu pecado. Enquanto você ficar confiando na política, em homens, você será frustrado. Porque todos que confiam em homens são frustrados. É isso que o verso 5 nos mostra. É isso que o capítulo 20 nos ensina. Isaías queria mostrar para os seus leitores desesperados de Judá que se eles insistissem na confiança no Egito, na confiança na Etiópia, perante a grande força assíria, eles seriam frustrados, porque o Egito e a Etiópia seriam destruídos. O povo de Deus deveria confiar em Deus, e não em recursos, e não em homens, e não nas outras nações. Em quem você tem confiado? Porque se você tem confiado em homens, incluindo você, se você tem confiado em sistemas, se você tem confiado em recursos, a decepção e a frustração cedo ou tarde chegará para a sua vida. Pare de confiar em homens. Confie somente no nosso único e verdadeiro Deus. Ele, e somente Ele, é digno de plena confiança. Entenda, meus irmãos, esta realidade. Confie em Deus e somente nele. O que Isaías está nos mostrando, que o verdadeiro desconforto humano não é seguir ordens inusitadas de Deus, que são desconfortáveis sim. No caso dele ficar nu e descalço. Esse não é o verdadeiro desconforto. Você mudar de cidade por causa da direção de Deus. Você renunciar a um alto salário para viver só da dependência de Deus. Você fazer o que for, seguindo a direção de Deus. A minha você não precisa seguir não. A da Igreja Batista Lagoinha você não precisa seguir não. A de Deus. Seguir a direção de Deus, por mais difícil e supostamente desconfortável que seja, não é o maior desconforto. Você sabe qual é o maior desconforto? O maior desconforto é não obedecer às ordens de Deus. O maior desconforto não é seguir direções inusitadas divinas, e sim confiar em homens, e sim não confiar em Deus. Porque quando nós obedecemos às ordens divinas, nós nunca seremos frustrados. Mas quando nós desonramos a Deus, desobedecemos a Deus, confiamos nos homens, a ruína
e a frustração chegará em nossa vida. Aqueles que não confiam no Senhor, o seu fim verdadeiro e não ilustrativo, com o teatro de Isaías, será ficar descalço, será ficar nu, será ser completamente humilhado. É isso que é o inferno, o lugar de plena e total humilhação da humanidade pecadora que escolheu rejeitar a Deus. O verso 6 e último diz assim: aquele dia, ou melhor, naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: veja o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos. A quem recorreremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria? E agora, como escaparemos? Como escaparemos? Quem nos ajudará? Essa foi a pergunta desesperada dos desesperados que confiavam nos homens. Dos desesperados que não confiaram em Deus e sim escolheram confiar na Etiópia e no Egito. Esta será a sua pergunta se você continuar não confiando em Deus. Essa é a pergunta lema, definidora de todos os frustrados por confiar em homens. Entenda algo: a sua, a minha, a nossa única verdadeira esperança e confiança está no nosso único e verdadeiro Deus. Isaías está mostrando que é melhor confiar no Deus que provê livramento, no Deus que é onipotente, porque cativos como a Etiópia e o Egito seriam, eles não conseguem livrar outros cativos como Judá seria. A aliança entre Judá, Etiópia e Egito não teria nenhum valor. Eles seriam destruídos. Meus irmãos, entenda algo. Ouça essa exortação. Uma hora, o seu dinheiro, a sua influência, a sua fama, o seu sobrenome, a força do seu braço, todas as seguranças que os homens têm nessa terra não serão suficientes. E aí, mediante essa insuficiência desses recursos e ídolos humanos, a pergunta vai vir: quem nos ajudará? Como nós escaparemos? Mas existe uma resposta verdadeira e plena. A ajuda verdadeira para mim, para você, para todo ser humano, vem do Senhor. O escape verdadeiro para mim e para todos vocês vem do Senhor e somente do Senhor. Quem está no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, tem ajuda, porque Ele é socorro bem presente na hora das nossas tribulações. Quem confia no Senhor tem escape. Por isso nós aprendemos no texto sagrado que o mar vermelho se abriu. Quem confia e espera no Senhor tem a certeza de ajuda, tem a certeza de escape. Mas os que não confiam têm a certeza da frustração, da decepção. Pare de confiar em você. Pare de confiar em homens. Pare de confiar em sistemas. Comece a confiar em Deus e somente em Deus. Essa era a mensagem para ajudar. Confie em Deus. Essa era a mensagem para você. Confie em Deus. Essa é a mensagem para a igreja brasileira e mundial. Confie em Deus e somente nele. Etiópia e Egito seriam humilhados. Judá, se permanecesse, seria humilhados. O que nos resta, na ausência de confiança em Deus, é a humilhação. E 3 breves aplicações para a gente finalizar esse momento. A primeira delas: obedeça às ordens de Deus. Todas as ordens, e não somente algumas ordens. Se você realmente falou, eis-me aqui, seja homem e sustenta a sua palavra, e cumpra a sua palavra. Se você falou, vá até o final e permaneça e obedeça o Senhor a qual você supostamente fala que serve. Segunda aplicação: não confie nos recursos humanos. Todos, não somente alguns, todos aqueles que confiam nos recursos humanos, cedo ou tarde
serão frustrados. Ou você que está me assistindo, que confia nos homens, já foi. Ou você que está me assistindo, que confia nos homens, será. Mas todos os que confiam em Deus, não será. E a terceira e última aplicação: confie em Deus. Eu não, meus irmãos, talvez nossa igreja também não, mas existe um Deus, único e verdadeiro. Ele, e somente Ele, é digno de confiança. Confiando nele, você nunca será frustrado. Entenda essa realidade. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Isaías capítulo 20, sobre a humilhação do Egito e da Etiópia, que a sua vida nunca mais possa ser a mesma, que você possa confiar em Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, um momento de aprender mais da palavra do Senhor. Que eu, a começar de mim, e os meus queridos irmãos que me assistem, eles possam confiar no Senhor e somente no Senhor. Eles possam ser obedientes às direções do Senhor como Isaías. Que eles possam honrar o Senhor com os lábios e com as atitudes. Que eu e eles não possamos somente ser ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero te fazer o último convite rapidamente. Você que não entendeu algo que eu tentei transmitir nesta oportunidade, nesse programa Legacy Logs, entre em contato no meu Instagram, @prgamelo. Eu quero te servir e te ajudar. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa estar conosco no próximo programa, que nós vamos começar o capítulo 21 e vai ser uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida, que vocês possam ficar na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.